E sobre este assunto, eu tenho gostado muito desse assunto porque eu acho que é um momento tão único esse que nós estamos vivendo e, mais do que nunca, parece que nós temos que aprender sobre a questão da cura, da cura divina e, principalmente, exercermos até isso que nós vamos falar hoje, nós vamos começar a falar hoje sobre a questão da a cura, ela acontece pela fé. Quando nós falamos de cura divina, nós estamos falando de cura pela fé. Então, a necessidade da fé. Aí eu fico me perguntando uma coisa, e eu gostaria que vocês também pudessem me ajudar, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Fé de quem? De quem ora ou de quem está buscando a cura? O que vocês acham? Aí você pode falar dos dois, sim, mas quando a gente vê a fé, qual o efeito dessa fé? É a fé de quem ora ou a fé de quem busca? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que quando a pessoa está orando, né, ela tem fé que Deus vai curar. É. Mas eu acho que a pessoa, quando está, né, que a outra ora por ela, no caso a que está enferma ou que está com problema, não sei o quê, então ela também tem que ter uma fé, né, em concordância com aquele que está orando, né? Porque Ok. para que aconteça, porque a gente percebe que quando Jesus orava, Jesus tinha fé que ia ser curado, tinha certeza e convicção, mas ele dependia da fé daquela pessoa que estava lá, porque ele sempre fala, vai que a tua fé te salvou, a tua fé te curou, eu acho. Não, perfeito. Vamos lá. Alguém mais quer falar? Eu acho, a mim, como você falou, Ah, as duas partes, mas eu acho que quem ora, você falou muito coração, o coração tem um sentimento, entendeu? Então, você clamando, você orando por aquilo, o Senhor está falando diretamente no seu coração, está sendo tocado. Então, quando você ora para uma outra pessoa, você está orando para Deus tocar naquela pessoa, mas a gente não conhece o coração daquela pessoa, a gente não conhece aquela pessoa, entendeu? A gente clama, mas só o Senhor mesmo para tocar naquele coração, para abençoar, porque nós não sabemos, só Ele. ok. Mais alguém quer falar? Só mais uma pessoa, para a gente não perder muito tempo. Alguém mais? Se não tiver, nós vamos adiante. Tem alguém? Olha, todo mundo tímido, né? Na hora de eu perguntar para vocês, né? Vocês ficam fazendo aí esse charminho. Não, tudo bem. Olha só, gente, essa é uma pergunta que a gente sempre faz e se torna realmente é uma questão importante. Quem é que tem que ter fé? A pessoa que ora ou aquela pessoa que busca a oração, né? Na verdade, ambos têm que ter fé. Porque a minha oração, por exemplo, se eu oro por um enfermo, eu não posso orar por ele sem crer naquilo que a palavra de Deus me outorga como autoridade para fazê-lo. Então, é muito interessante essa questão de que é isso que nós vamos ver aqui. Por isso que eu perguntei isso antes da gente entrar no assunto propriamente dito, que nós vamos ver o seguinte, que a nossa fé para a cura divina, a gente precisa crer que a cura ela acontece pela fé. Por quê? Porque eu preciso acreditar no que a palavra de Deus diz sobre cura. Então, primeiramente, toda pessoa que ora por alguém, essa pessoa tem que estar crendo que Deus é capaz de responder aquela oração. Porque senão ele está orando em vão. Ele está pedindo de uma forma retórica, de uma forma só, né, uma oratória vazia. É aquilo que Jesus fala, fala com os lábios, mas o coração não tem nada daquilo. Então, isso pode acontecer? Pode. Aí você fala, e se uma pessoa orar assim, mas a pessoa que está buscando a cura, que foi buscar a oração, ela não sabe que o coração daquele que está orando é desse jeito. Porque, por exemplo, vamos falar uma verdade, né, irmãos? Vocês podem chegar para mim e falar assim, pastor, você ora por mim? Aí eu falo, vou orar, né? Mas vocês não sabem como é que está o meu coração, não é verdade? Vocês não sabem se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou vivendo uma vida reta com Deus, se eu estou aqui só fazendo um teatrinho, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Mas, na verdade, eu sou um falso.
Então, na verdade, quando a gente busca uma pessoa em oração, a gente não tem essa certeza. É por isso que a necessidade também de quem busca é importante. E aí há quando o Marciano falou que a pessoa que ora ela tem que ter fé para colocar, né, e tipo influenciar e alcançar o coração da pessoa orada, eu costumo dizer o seguinte: sempre vai haver uma compensação. Se os dois estiverem com fé, amém. Tanto o que ora como aquele que busca a oração. Se aquele que busca a oração tem fé e aquele que ora simplesmente está fazendo por fazer ali, só para cumprir o ritual, aquele que está buscando a oração vai receber porque ele tem fé para receber. E Deus vai honrar a fé dele. Se aquele que veio buscar, veio simplesmente num desespero, só por vir, mas precisa da cura, mas ele não tem fé, aquele que ora tem fé, Deus também vai honrar e vai fazer alguma coisa. Entendem isso? O que nós não podemos esquecer é que é uma ação de fé. Porque, olha só, Jesus Cristo, ele chegou em uma cidade e a Bíblia diz assim, e ele não pôde fazer mais cura por causa da incredulidade do povo. Olha só, hein? E não está falando de um Elcio, comedor de feijão, pecador, não. Está falando de Jesus. A Bíblia fala que ele estava no lugar e ele não pôde fazer mais curas porque as pessoas não acreditavam, não tinham fé. Jesus tinha fé para fazer? Tinha. Claro que ele tinha, como a Thelma tão bem colocou, o que não faltava em Jesus era fé. A comunhão dele era perfeita e a fé dele era perfeita, ele não pecou. Então, o relacionamento dele era perfeito com Deus. Quando ele falava, Senhor, quando ele faz aquela oração, né? Senhor, eu peço, eu falo contigo para que o Senhor me ouve, e eu sei que o Senhor sempre me ouve, e eu falo isso por causa deles que estão aqui. Ou seja, Jesus tinha consciência de que quando ele orava, Deus ouvia e Deus respondia. Então, essa era uma garantia dele. Mas em determinado lugar ele não pôde, eu acho muito, a gente vai ver isso mais adiante, ele não pôde fazer mais por causa da incredulidade do povo. Então, o que denota uma coisa, mesmo alguém com muita fé pode ser barrado pela incredulidade de alguém. Se essa incredulidade for algo também em um nível que nós não temos como dimensionar ou como medir isso. Mas isso pode acontecer, biblicamente falando, e aconteceu com o Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo, nós vemos uma coisa. Uma das passagens que eu mais gosto, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela não, em nenhum momento, ela dependeu da fé de Jesus. Não é verdade? Ali não está, em nenhum momento está descrito ali que ela dependeu da fé de Jesus. Ela simplesmente falou o quê? Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela ouviu falar de Jesus, claro que ela conheceu todos os feitos que Jesus estava passando, isso gerou no coração dela uma confiança, uma fé tão grande que ela falou, eu acredito que se eu for, eu não preciso pedir para ele orar, eu não preciso falar com ele, eu não preciso fazer nada, a não ser o quê? Tocar na roupa. Gente, olha só, se eu tocar na roupa, a orla das vestes quer dizer aquela parte que ficava lá embaixo daquela túnica que usava. É a parte que fica suja de lama. É aquela parte que arrasta no chão. Era uma parte de roupa que carregava sujeira. Entende isso? Ela falou assim, se eu tocar na parte mais suja que seja da roupa dele, essa passagem ela tem inúmeros significados. Uma delas demonstra essa humildade dessa mulher. Ela não achou digna de pedir que ele orasse por ela, que ele tocasse nela. Ela falou, eu sei que se eu apenas tocar na parte da orla das vestes dele, ou seja, se eu tocar naquela parte que arrasta no chão, empoeirada, suja, às vezes com um cheiro de fezes, de animal que andava, né? Lembra que as estradas eram assim. Ela falou, se eu tocar ali, eu serei curada. E ela humildemente foi e fez o quê? E tocou. Quando ela tocou, Jesus falou, para tudo, por quê? Porque alguém me tocou. Mas é claro que alguém te tocou. Ele falou, não,
alguém me tocou de forma diferente. Olha só, alguém me tocou de forma diferente. A fé dela o tocou, e por ela ter tocado nele com fé, ele sentiu que dele fez o quê? Emanou poder. Não, porque de mim saiu poder. Nós podemos usar um termo, entenda o que eu vou falar. Aquela mulher roubou a cura de Jesus. Entende o que eu quero dizer no sentido? Ela roubou. Ela foi lá e eu quero, é meu. Ela pegou pela fé, ela roubou essa cura, no sentido, entenda essa palavra roubou, por favor, né? Não no sentido negativo, né? de algo errado, mas ela foi lá e pegou sem que ele tivesse dado a permissão, sem que ele... Claro que ele daria porque ele é amor, mas ela pegou, porque ela não se achou digna de receber essa cura de uma forma em conversa ou pedindo. Como também, outras vezes, Jesus orando para as pessoas, como aquele cego chegou perto dele, Jesus ironicamente fala, o que você quer que eu te faça? Ele fala, que eu veja. Aí Jesus virou e falou assim, seja feito conforme a sua fé. Ele não falou conforme a fé dele, mas ele falou, seja feito conforme a sua fé. E o cego passou a ver na hora. Então, foi a fé de quem que curou ele nesse caso? Jesus deixa claro que foi a fé daquele homem. Seja feito conforme a sua fé. Então, é gostoso isso, né? A gente começa a ver como é importante isso. E essa é a questão que nós queremos tratar, a necessidade da fé. Para nós entendermos cura e orarmos por cura e buscarmos a Deus para uma cura, nós temos que entender uma necessidade. É necessário ter fé. Por exemplo, um problema de ordem física, ele pode ser solucionado com uma cirurgia? Pode. Pode ser solucionado com um remédio? Nós já vimos isso. Pode. Ou seja, existem vários meios de nós resolvermos um problema de ordem física. Se você está com a coluna toda doída, machucada, se você for num bom massagista, não é verdade? Né? Um quiropata ou um massoterapeuta, ele te aperta todo, eu mesmo adoro esse negócio. Vai apertando, vai fazendo aquele negócio todo, põe você todo no lugar, você sai todo... Uau! É gostoso, é bom. Uma coisa física. Então, um problema físico pode ser resolvido assim? Pode. Agora, nós não devemos esquecer o seguinte, que as promessas bíblicas são para a cura de todas as enfermidades, e também essas enfermidades de ordem física. Tá? Porque existe algumas pessoas que acham o seguinte, não, se o remédio pode curar, eu não preciso orar pela cura dessa enfermidade. Se é uma dor de cabeça que eu tenho um analgésico para tomar, eu não preciso orar pela dor de cabeça. Irmãos, eu tenho um costume, eu oro por toda e qualquer enfermidade. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar o remédio, eu vou tomar o remédio. Não é falta de fé. Eu falo, Senhor, me cura em nome de Jesus. Porque eu acredito que é Deus quem age também no remédio. Entendem? Eu sou assim. Eu creio dessa forma. Eu acredito que Deus é quem age também através da utilização e da ação do remédio. Né? Então, eu sempre peço a Deus que Deus cure, que Deus abençoe. E tomo o remédio. Pronto. Ficou bom. Porque tem gente que acha que o seguinte, que se é uma doença de causa natural, física, não precisa se orar. Basta tomar o remédio, basta ir ao médico, basta fazer isso. E é por isso que algumas igrejas não oram por cura. Nós temos, eu não sei se vocês conhecem, mas tem igrejas que abandonaram a oração pela cura, às vezes achando e dizendo o seguinte, hoje Deus já deu condição e sabedoria ao homem de desenvolver medicina, ciências, coisas tais que não é necessário mais a oração, porque aí já é uma coisa de ciência humana, já é uma capacitação humana. Irmãos, não é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que Salmo 103, 3 diz. Eu amo este salmo. Diz assim, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, nós temos aqui uma promessa do Senhor, né? Bendize ao Senhor a minha alma, bendize ao Senhor, né? Aí fala, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades? Ele é quem te salva da morte e te redime, te reveste de glória e majestade. Então, quer dizer,
Deus faz isso em nós. Então, nós temos essa promessa aqui. Ou seja, também no caso de doenças que são meramente físicas, a fé nas promessas de Deus vão acelerar o processo dessa cura. Vão acelerar o processo e o restabelecimento, né, do nosso corpo físico em relação a isso. Com isso, irmãos, nós devemos entender o seguinte, que na Bíblia, quando a gente vê essas passagens falando de cura, nós vamos ver que na Bíblia não há, então, uma menção de que nós devemos ficar orando expulsando enfermidades. E nem ficar expelindo demônios de enfermidades. Entendam bem, Jesus nunca expeliu um demônio de enfermidade. Ele expeliu demônios que causavam enfermidades. Entende o que eu quero dizer? A diferença? É diferente eu chegar aqui e falar assim, olha só, é diferente eu chegar aqui e falar assim, demônio, só um exemplo, tá? Demônio do Covid, sai agora. Ok? Eu falar, demônio do Covid, sai agora. Do que eu pegar uma pessoa, e vamos dizer, essa pessoa estava ali com Covid. Aí eu oro, demônio do Covid, sai agora. Ok. Não adianta eu fazer isso. Não adianta eu fazer isso. O que adianta é o seguinte, se uma pessoa está com um possessa e essa possessão traz uma doença, eu expulso o demônio e não a enfermidade. Por exemplo, aquele rapazinho que a Bíblia fala que tinha, nós lemos aqui, que tinha um cara que estava surdo e mudo por causa de um demônio. Lembram disso? Ele estava surdo e mudo por causa de um demônio. Jesus não expulsou, sai espírito de surdez e que torna essa pessoa muda. Não. Jesus expulsou o demônio. E aquele demônio causava uma enfermidade. Então, a enfermidade automaticamente foi curada. Hoje, as pessoas querem expulsar o demônio da enfermidade, só que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos enfermos. Olha que interessante. A Bíblia fala que nós devemos orar pelos enfermos, aonde eles se encontram doentes. E é claro que nós não devemos, então, irmãos, expulsar espírito de enfermidade pela oração. Em nenhum lugar você vai ver isso na Bíblia. Ore expulsando espíritos de enfermidade. Tinha até umas músicas antigamente, eu não sei se vocês lembram dela. Todo espírito de doença, fora daqui. Todo espírito... Tinha uma música antiga que era uma música, não é do tempo de vocês, eu estou percebendo aqui, é do meu tempo. Era uma música que a Lene gosta, né? Vai. Era uma música que falava sobre oração de guerra, sabe? Aquelas coisas de batalha espiritual. E aí começaram a fazer músicas também nesse sentido. Isso as pessoas cantando que dentro da igreja, olha só, que dentro da igreja reunida, tinha lá espírito demoníaco de doença, espírito demoníaco não sei do que. Espera aí, irmãos, a igreja, a Bíblia fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles. Gente, se Deus está no nosso meio, se um demônio está ali, ele vai se manifestar no sentido de ser expulso, mas não de ficar ali agindo e tendo liberdade de fazer o que ele bem quer no meio do povo. Que é isso? Que igreja é essa? Fica meio complicado você entender dessa forma. E aí essa música falava assim, de todo espírito de doença fora daqui, todo espírito de miséria fora daqui. Parece que todas as ações e tudo que acontece era algo simplesmente o seguinte, você expulsa o demônio e essa coisa vai embora. Só que nós vamos ver na Bíblia uma coisa bem diferente. Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos falando sobre a oração para expelir espíritos de enfermidades. Não há menção disso na Bíblia. Muito pelo contrário. Marcos 16, 18, diz assim, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Não lhes farão mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Olha só, a Bíblia fala que nós devemos orar pelos enfermos, impondo as mãos ou não. Como também fala em Tiago 5, 14 e 16, que nós podemos orar pelos enfermos ungindo
com óleo. E isso nós vamos falar um pouco sobre óleo daqui a pouquinho. Olha o que diz em Tiago 5, 14 a 16. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós temos aqui duas menções sobre o seguinte: como nós devemos orar pelos enfermos. Ó, vocês viram aqui, falou de expulsar demônios ou espíritos de enfermidade nesses versículos? Espíritos de enfermidade, demônios de enfermidade? Não. Falou, vocês vão orar pelos enfermos, né? Imporão, aí fala, em Marcos, fala, vocês vão impor as mãos e essas pessoas serão curadas. E em Tiago fala, chame os presbíteros e estes com a unção com óleo. Essa questão do óleo, irmãos, é uma coisa muito séria. Por quê? Porque quando você começa a atribuir a um objeto um valor e dar a ele um valor como se ele foi que fizesse, ele é o responsável pelo efeito, isso a Bíblia chama de idolatria, tá? É idolatria. E as pessoas fazem idolatria com o óleo. Irmãos, não existe óleo ungido. Já ouviram falar esse termo, né? Óleo ungido? A pergunta é, qual óleo foi ungido primeiro para tornar aquele óleo ungido? Com que óleo ungido eu ungi o óleo para ele se tornar ungido? Mas se eu tenho um óleo ungido, qual foi o óleo primeiro que ungiu esse óleo ungido? Em nenhum lugar na Bíblia fala de óleo ungido. A Bíblia fala de óleo da unção. Óleo da unção. E esse óleo da unção, a Bíblia diz em Tiago, é o único lugar no Novo Testamento que fala sobre a oração com óleo. E aí, irmãos, vamos ser, então, muito claros. Ele dá requisitos e ele dá a maneira como isso deve acontecer. A Bíblia fala que está alguém doente, chame os presbíteros. Quem são os presbíteros da igreja? A palavra presbítero, biblicamente falando, é a mesma palavra para pastores. É a mesma palavra. No grego, presbítero e pastor é a mesma palavra. Aí ele fala, chame os pastores da igreja. Hoje, desculpa, irmãos, nós vemos todo mundo, um monte de crente carrega o óleozinho dentro do bolso. O óleozinho dentro do bolso. Aí pode falar, eu sou sacerdote também, Olha, essa questão do sacerdócio, no tempo do Novo Testamento, ali, quando Paulo escreve a Timóteo, quando Tiago escreve a sua carta, isso já era normal, todo mundo sabia que eles eram sacerdotes. Mas ele deixa claro quem é que devia orar com a unção com óleo. Ele fala, chame os presbíteros. Ele não fala, qualquer um pode orar com óleo. Sabe por quê? Porque você precisa ter sabedoria na hora de fazer essa unção com óleo. Para mostrar à pessoa que não é o óleo quem cura, o óleo é apenas um símbolo da pessoa do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz no texto que é a oração da fé que salvará o enfermo, que curará o enfermo. E aí, logo adiante, no mesmo texto, você vê que ele fala assim, orem uns pelos outros para serem curados. Ele fala que ungir com óleo, ele fala, chame os presbíteros. Na hora de orar uns pelos outros para serem curados, não é só o presbítero ou o pastor. Qualquer um pode orar e exercer a fé para que isso aconteça. Mas quanto à aplicação do óleo, ele deixa essa regra. Por quê? Porque é necessário cuidado. As pessoas hoje fazem tanta coisa com esse negócio do óleo, não sei se vocês já viram. As pessoas usam óleo para ungir carro, para ungir casa, para ungir chave de carro, para ungir carteira de trabalho. Irmãos, eu estava uma vez fazendo uma pregação numa igreja em São Paulo. E literalmente, a gente, quando é pastor, a gente é convidado para muitas igrejas, e a gente não fica dizendo não, porque a igreja não é da nossa denominação. Se é irmão em Cristo, né? A gente vai. Mesmo que teologicamente eles ensinem ou tenham práticas diferentes, a gente vai.
Irmãos, olha, eu já passei por cada situação. Teve um rapaz que chegou lá, ele foi orar, literalmente. Ele levava a carteira dele de trabalho para orar. Todo culto ele levava e o pastor botava óleo na carteira de trabalho dele. Pois bem, um dia apareceu o trabalho. Quando ele levou a carteira dele, ela estava tão detonada de tanto óleo que ele teve que tirar outra. Nisso que ele foi tirar outra, ele perdeu o emprego. Ou seja, excesso de unção. Excesso de unção atrapalhou o emprego dele. Agora, a pior situação que eu já tive, sabe qual foi? Eu estava pregando numa igreja, em São Paulo também. Preguei numa igreja. Aí, quando terminou a pregação, o pastor chegou, pegou aquele negócio de óleo, assim, um vidro de óleo, me deu na mão e pegou um vidro de óleo. E aí, amados, aí me quebra. Aí ele virou assim, se você precisa de oração, se você quer ir, traz sua chave, traz a chave da sua casa. O pessoal trazia carteira, irmãos, carteira de dinheiro para você ungir com óleo para orar. Traga isso tudo e tal, porque eu e o pastor Elson vamos estar orando aqui, ungindo com óleo. Aí eu virei para ele na hora e falei assim, eu não. Eu não faço? Não vou fazer. Eu falei assim, ô meu irmão, deixa eu te falar, fui no ouvido dele, claro, não fiquei falando alto, né? Não vou criar. A gente tem que ter ética. Eu fui pertinho dele e falei assim, olha só, meu irmão, eu não oro, eu não unjo coisas. Eu só unjo pessoas e pessoas enfermas. Porque a Bíblia fala em Tiago que se alguém está enfermo, a gente unja com óleo. E não é o óleo que faz a cura, é a oração da fé. Então, eu não faço oração por pessoas, unjo pessoas ou coisas. Aí eu achei que esse pastor ia pegar o óleo da minha mão e me abandonar. Irmãos, o pessoal é criativo. Sabe o que ele fez? Irmãos, é o seguinte, quem tem doença, vem para cá. É com o pastor Elcio. Os outros vêm para cá, que é comigo. Rapaz, aí eu falei, foi desse jeito. Quem tem doença é para cá, quem não tem, vem para cá. Dividiu o rebanho em dois. E aí o pior não foi isso, porque aí quando o pessoal viu ele fazendo isso, achou que eu, além de orar com óleo pelo enfermo, eu tinha o dom da cura. Tipo assim, eu orava porque eu tinha o ministério da cura. Rapaz, tudo bem, eu orei, era enfermo, eu um óleo e orei. E é claro que olha, aí a fé das pessoas, crendo que eu tinha esse dom, talvez muitas tenham sido até curadas e mais curadas mesmo, e tudo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que as pessoas atribuem a objetos um poder que não pode ser atribuído a eles. E a Bíblia deixa claro, é isso que é idolatria. Quando você acredita em uma cruz que vai te proteger, quando você acredita que o Salmo 91 aberto dentro da sua casa vai te proteger, quando você acredita que andar com arruda na orelha, com patuá, quando você acredita que qualquer objeto vai trazer proteção para você, a Bíblia deixa claro que isso é a mesma coisa que um ídolo. As pessoas, na idolatria, o que eles colocam? Eles colocam a fé naquilo que foi criado e não no Criador. Então, por isso que as pessoas, quando elas se ajoelham diante de uma imagem, quando elas se prostram diante de uma árvore, seja de um animal, seja do que for, isso é idolatria, porque está atribuindo a um objeto, a um ser criado, um poder que não é dele. Porque somente Deus é quem pode fazê-lo. Então, a gente vê essas coisas acontecendo. E o interessante é o seguinte, que quando a Bíblia fala sobre orar com óleo, ou não, porque você não é obrigado a orar com óleo, eu mesmo tenho um costume. Eu geralmente unjo com óleos doenças ou pessoas que estão em um estado mais crítico ou doenças crônicas. Entendem isso? É um costume meu. Eu tenho óleo para orar? Tenho. Esse óleo também, o óleo santo de Israel. Não, irmãos, não é. É óleo. É óleo. Entendeu? Não, o meu não é azeite, é um perfume, né, que você tem nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é aquilo que faz a diferença. Hoje o pessoal vende o óleo lá da azeitona que espremeu lá no Getsêmani, né? Há quem diga que está a azeitona que os pés de Pedro amassou lá no Getsêmani no dia que Jesus foi traído. Então, o pessoal faz um fulgor em cima disso, e hoje nós vemos que não é só o óleo,
é a água em cima da televisão na hora da oração. É a fotografia. Eu já vi gente no Rio Jordão, irmãos, batizando lá pela 10ª vez, afundando uma fotografia dentro do Rio Jordão, como se isso, é verdade, como se isso fosse ajudar na conversão ou na transformação dessa pessoa. Irmãos, não é isso. Não é isso. E a cura, então, é um ato de fé. E nós vamos ver o seguinte, nós vamos perceber que em nenhum lugar da Bíblia fala sobre ungir com óleo para expulsar demônios ou impor as mãos para expulsar o demônio. Não existe isso. Você não precisa impor as mãos para expulsar o demônio, nem ungir com óleo, né? Então, nós devemos compreender essas coisas. Nós devemos compreender isso. Nós vamos ler aqui sobre isso. Nós vamos ver que a Bíblia fala que Jesus curava os enfermos pela sua palavra e expelia os demônios. Nós vamos ver aqui textos onde mostra que é diferente. Orar pelos enfermos é uma coisa, expulsar demônios é outra. Por que eu estou sendo bem enfático nessa questão? Para a gente tirar da cabeça essa ideia de que orar por enfermos tem que ser uma oração para expelir espíritos de enfermidade. Não, irmãos. A gente ora para que Deus cure a enfermidade. A não ser, claro, que você tenha discernimento de que o que está causando a enfermidade naquela pessoa é um espírito demoníaco. Aí, você não expulsa o espírito de enfermidade, você expulsa o demônio. Por quê? Se é o demônio quem está causando o mal, quando ele sai, a pessoa fica curada. Vocês lembram da história daquela mulher bíblica que ela andava encurvada? Vocês lembram? Jesus fala. O que Jesus fez? Jesus expulsou o demônio dela. Quando Jesus expulsou o demônio dela, o que ela fez? Ela ficou boa. Então, Jesus não expulsou. Sai espírito que encurva essa pessoa, espírito de enfermidade corcunda. Não. Sai demônio. Sai. Ele expeliu o demônio. Automaticamente, se era o demônio que causava a enfermidade, o que aconteceu? A enfermidade foi embora. O que era surdo e mudo, o que era lunático, se jogava lá. Quando o demônio saiu, ele ficou são. Ele ficou bom. Agora, quando era enfermidade, ele orava pelos enfermos. Gente, deu o nosso horário. A gente tem um monte de coisa para falar sobre isso. Então, só para a gente encerrar esse assunto, eu gostaria de dizer o seguinte, olha só, nenhum ritual, amados, nenhuma cerimônia, nenhum ritual, nada disso tem valor espiritual como se fosse ele que fizesse a diferença. Irmãos, batismo não salva. O que salva é fé em Jesus Cristo. O que salva é fé em Jesus Cristo. A Bíblia não fala que você... A Bíblia fala, seja crê no Senhor Jesus, se arrepende, seja batizado e será salvo. Isso quer dizer o seguinte, quando você cumpre todas, se você tem tempo de cumprir, se você tem condição de cumprir todas as normas e as regras e aquilo que é perfeito na Bíblia, você deve cumprir. Jesus mesmo se batizou e falou, para que ele está se batizando? Para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, tudo aquilo que é necessário eu estou fazendo, mesmo sem necessidade, porque ele não tinha pecado para se arrepender. Mas ele assim o fez. Então, nós devemos cumprir tudo isso. Agora, alguém se converte num leito de hospital sem condição de ser batizado, o ladrão da cruz, pessoas... Precisa do batismo para ser salvo? Não. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e confessa, né? E tu serás salvo. Não fala que você precisa, então, ser batizado. Não. Agora, eu devo me batizar se eu tenho essa possibilidade, essa oportunidade? Sim. Por quê? Porque é uma declaração de fé espiritual para os homens e para o mundo espiritual também. Eu digo para os homens, olha, eu pertenço a Jesus e eu quero servir a Jesus. E eu ecoa no mundo espiritual, eu renego e eu pertenço, eu sou vivo espiritualmente, porque o batismo simboliza morte para o mundo e vida para Jesus. Então, esse simbolismo, tudo isso tem que ser vivido e experimentado por nós. Agora, não é ceia, não é batismo, não é oração com óleo, não é imposição com mãos. Tudo isso, amados, somente tem valor
quando é uma expressão da fé que nós temos na obra redentora de Cristo Jesus. Irmãos, não adianta eu tomar ceia, todo o culto de ceia eu tomar ceia, se eu não acreditar que aquilo representa para mim o quê? O perdão dos meus pecados e a minha nova vida em Cristo Jesus. Entendem isso? Eu tenho que acreditar nisso, porque senão eu vou comer pão, beber suco de uva. Ok, comer o pão, beber o suco. Sem problema, comer o pão, beber o suco. Mas você não está exercendo fé. E é por isso que a Bíblia fala que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por quê? Porque é uma coisa importante da gente olhar e pensar. Eu tenho que participar dessa ceia sabendo o Senhor é aquele que perdoa os meus pecados, é aquele que muda a minha vida. Eu quero ter comunhão com Ele. Ok? Nós vamos continuar daqui em diante na quinta-feira. Muito bem. Vamos abrir para perguntas. Temos aí os minutinhos, como de praxe, já tocou aqui. Alguém quer perguntar, quer comentar alguma coisa? Estamos à vontade. Ninguém? Beleza. Fala, Jack. Depois Woody. Éder, fala. Essa questão do óleo, do óleo da unção, a gente tem que, né, compreender que quando a Bíblia fala sobre, muitas vezes, enfermos que eram ungidos, se a gente for analisar e estudar, a gente vai ver que essa unção era com um remédio, na verdade. Eram ervas medicinais, não era um óleo diferente lá, que foi ungido, como o pastor falou. E também, se a gente for voltar lá em acho que Levítico, que explica que o óleo que era usado para a unção dos utensílios, né, tinha uma receita específica, não era qualquer óleo. Existia uma receita própria, tinha que ser exatamente daquele jeito. Então, assim, isso reforça essa ideia, né, que o pastor deixou claro para nós, que o óleo realmente ele não faz nada, né? Ele é um símbolo. E as pessoas usam dessa premissa, né, para poder fazer o marketing, para poder atrair pessoas. E o pior de tudo é que as pessoas que fazem isso, né, que acabam usando esse meio, né, de dizer que traz aí a carteira, nós também já participamos de igreja que tinha essa prática, né? Eles fazem por quê? Porque tem quem vai lá e faz. Ele faz porque tem gente que vai atrás disso. Porque verdade, se não tivesse quem fosse atrás, é igual a pessoa que vende droga. Por que ela vende? Porque tem quem vai lá e compra. Né? E isso é a mesma coisa. Por que as igrejas estão cheias de falsas mensagens? Porque está cheio de gente que vai atrás dela. Né? Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de ouvir essas coisas e saber, né, igual o pastor falou, interpretar e saber, né, realmente o que é o que não. Eu gosto muito dessa figura que o Éder está usando. Só existe o fofoqueiro porque tem aquele que ouve a fofoca. Se a pessoa chega para contar fofoca, você fala assim, eu não quero ouvir. Então, acabou a fofoca. Se ele não tem com quem falar, ele não vai ter o que falar. Então, esse é o problema. Mas o óleo da unção, como o Éder tão bem lembrou aí, era uma receita de perfume. E era uma receita tão séria que a Bíblia fala que quem replicasse aquela receita seria morto. Era algo só usado pelo sacerdote. E eu acho muito bonita a história, quando o Coríntios fala que nós somos o bom perfume de Cristo, não tem lá, dizendo? Ele faz uma menção ao tempo da unção. Porque o sacerdote, segundo Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele conta que o sacerdote, quando ele era ungido com esse óleo, esse perfume, a Bíblia diz que ele ficava só de calção de linho, dentro de um balde. Porque nada da unção poderia se perder. Olha o simbolismo. A unção não poderia se perder. E ele era ungido quando... já viu o Salmo 133? Como é bom e precioso viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso que desce da cabeça, chega à barba e vai até a orla. O sacerdote ele era considerado ungido quando o óleo ficava caindo na cabeça até chegar aos pés. Não podia acabar. Não era só botar um pouquinho na cabeça. Ele tinha que ficar sendo derramado, e ia caindo. Quando estava caindo na cabeça e chegava até os pés dele, o corpo inteiro ungido, aí ele era considerado o quê? Ungido para o sacerdócio.
O detalhe é que esse era um óleo tão gostoso, era um perfume, que, segundo Flávio José, foi o seguinte: 3 meses depois do sacerdote ter sido ungido, quando ele chegava num lugar e saía, as pessoas chegavam e falavam assim: vem cá, o sacerdote passou por aqui, né? Aí o pessoal, passou. Eu estou sentindo o cheiro da unção dele. Olha, É isso que a Bíblia fala, que nós somos daí o bom termo cheiro de perfume, unção. o cheiro da unção. Aham. É isso que a Bíblia fala, que nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós somos ungidos pelo Senhor, aonde nós passamos, as pessoas têm que falar assim, peraí, aqui passou um crente, não passou? Por quê? Eu sinto o cheiro da unção dele aqui. Tá vendo Amém. como a coisa é muito mais profunda do que só, né? Mas obrigado, Éder, boa lembrança para a gente poder estar falando sobre isso. Fala, Hudson. Rapidinho, eu queria só perguntar, a pergunta que você fez, né, se é a fé de quem ora ou a fé de quem está Orando. orado. Recebendo. E quando existe fé dos dois e Deus não quer curar, existe essa possibilidade? Totalmente, totalmente. A questão da fé, olha só, a Bíblia fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, se nós pedirmos para um monte, né, sai daqui e lança-se no mar, ele vai se lançar. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: a soberania de Deus. A soberania de Deus. Porque nós pedimos com fé, mas essa fé tem que estar atrelada à vontade soberana de Deus. Entendeu? Não é a minha fé não vai sobrepor a vontade de Deus. Eu tenho fé e vou orar que Deus não quer fazer cabelo nascer no Marciano, mas eu vou orar que vai nascer, o Marciano vai aparecer. Você está rindo, Marciano? Eu tinha um pastor que ele era calvo lá na Holanda. E aí um irmão chegou e falou assim: Deus manda dizer para você que ele vai fazer nascer cabelo na sua cabeça. Ele virou e falou assim: oh, meu irmão, Deus tem tanta coisa para fazer na minha vida. Eu quero que Deus faça tanta coisa na minha vida. Eu preciso ser tratado, moldado. Eu preciso que Deus faça tanta coisa comigo. Desculpa, mas o que eu menos preciso é que nasça cabelo na minha cabeça. Isso não está, não dá. Ele até brincava e falava assim, olha, ele era careca, né? Então ele falava assim, Deus deu cabelos a alguns, aí ele passava a mão assim, e inteligência a outros. Então, ele brincava sempre com isso. Mas as pessoas, sabe? Então, é impossível, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, a vontade soberana de Deus sempre vai prevalecer, entendeu, Hudson? Não adianta. Eu creio, você crê. Maravilha, nós estamos orando. Agora, nós cremos, acima de tudo, o quê? Naquilo que a palavra de Deus diz. Nós só podemos exercer a fé naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Então, eu oro pelos enfermos porque nós vimos aqui, a palavra de Deus diz que eu devo orar e crer. Você recebe a oração porque a Bíblia fala que se alguém orar e se você buscar Deus, Deus cura. Mas a palavra também de Deus diz o seguinte, seja feita a vontade dele e não a nossa. Então, a gente, por mais fé que a gente tenha, essa fé nunca vai sobrepor a soberania e a vontade de Deus sobre aquilo que ele quer fazer. Fala, Marciano. Respondi, Hudson? Deu para responder? Beleza? Hudson? Joia. Fala, Marciano. Outra coisa também, pastor, que a gente fala tanto, você também reforça bastante essa ideia da paciência. Hoje, a paciência tem perdido muito. Muitas pessoas têm perdido a fé por causa da paciência. Porque eles acham que orar, eles vão ser atendidos em 24 horas, em 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Mas não, é persistência, como você sempre falou, que você nunca sabe qual é a vontade de Deus. O Deus está estudando, talvez, aquela pessoa, para se realmente ela precisa da cura, ou daquela... Entendeu? Acho que eu aprendi bastante isso de deixar orar e não ter pressa, deixar o Senhor agir conforme a sua vontade. E isso tem passado muitas vezes na minha cabeça, e as pessoas têm pedido bastante a fé devido à falta de paciência ultimamente. Eu concordo. Sabe, Marciano, eu chamo a nossa geração de geração fast food.
A gente chega ali no McDonald's, no drive-in ali, né, drive-thru, para pegar a comida. Fala a verdade, se demorar 10 minutos ali, você fica o quê? Você fica injuriado, não fica? Você fica, como é que pode? Eu tô... Se você entra dentro de um lugar desse, a gente faz um pedido de uma comida, se ele demorar 25 minutos, o que você faz? Cancela. Você começa a cancelar, você olha para o gerente, você bate no relógio. Gente, 20 minutos. 25 minutos. Nós somos a geração do imediato, do imediato. E isso também isso também se levou para o espiritual. Eu sou da geração, nós somos da geração do imediato. Se eu oro, Deus tem que fazer no meu tempo, da minha forma, do meu jeito. Hoje, nós não servimos a Deus. Infelizmente, é ensinado nas igrejas um Deus que nos serve. É por isso que nós temos orações de cura. Eu decreto, eu determino. Ou seja, não é mais a vontade de Deus, não é mais o querer de Deus. É o meu querer, a minha vontade no meu tempo. Eu não aceito essa enfermidade aqui. Quem é você para não aceitar a enfermidade aqui? Quem sou eu para não aceitar a enfermidade, queridos? Então, eu concordo plenamente com você, sabe, Marciano? Quando a gente não recebe, a gente não é atendido imediatamente, isso abala a fé de muitos, porque eles acreditam que Deus tem que responder de imediato. Eu tive fé. Aí eu pergunto, teve mesmo? Teve fé mesmo? Porque Deus conhece o coração. E eu gosto muito daquela parábola que Jesus conta da mulher que importunou o juiz. Aí Deus virou e falou, gente, olha, às vezes pode parecer demorado, mas não é, é misericórdia. Porque se Deus responder logo, será que ele achará fé na terra? Né? Então, hoje, por exemplo, a gente fala muito assim, Senhor, volta logo, volta logo. Será que se Jesus voltasse logo, mais gente estaria perdida? Entende o que eu quero dizer? É a misericórdia dele, é o tempo dele. É por isso que ele sabe qual é o tempo, ele sabe qual é o momento. Então, a gente precisa ter isso, sim, em nossos corações. Amém, amados? Beleza? Vamos orar? Então, olha só, eu vou